Uma das coisas mais difíceis na vida é a tal da monogamia. E sendo bem sincera, principalmente para os homens, porque tudo neles aponta para a promiscuidade. A testosterona, o instinto de procriação, a forma como a nossa cultura enxerga a masculinidade, entre outras coisas. Se bem que, se tratando de mulher, a coisa não é menos delicada não, viu? Porque quando uma mulher foge da monogamia, quando ela entra em um relacionamento extraconjugal, geralmente existe uma motivação emocional por trás desse comportamento dela, e não meramente carnal, diferentemente do que acontece na maior parte dos casos de traição masculina. Bom, mas esse papo a gente deixa para outra hora. O ponto é, vocês me conhecem e sabem que eu não piso em ovos para falar sobre intimidade conjugal. Porque eu acredito, gente, que enquanto assuntos importantes como esse estiverem sendo negligenciados, as pessoas vão continuar errando. E é por isso que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Meu nome é Verena Araújo, eu sou casada com o Tiago Araújo e por meio das minhas redes sociais e mentorias, eu reposiciono homens e mulheres para vidas e relacionamentos prósperos. E eu te peço de coração que você se inscreva nesse meu canal, curta e compartilhe os meus vídeos, inclusive esse que você está assistindo agora, porque essa é a forma que você, que está do outro lado, tem de me dizer: Verena, continue produzindo mais conteúdos como esse, porque eles estão edificando a minha vida. E acredite, o seu feedback é muito importante para mim. Bom, dito isso, saiba que hoje eu vim aqui falar de forma clara e direta sobre como um homem casado e uma mulher casada devem se comportar para evitar o adultério. E eu vou começar falando com as minhas manas. Mas você, homem, aguente firme aí, porque o pau que bate em Chico, bate também em Francisco. Então daqui a pouco vai chegar a sua vez. Seguinte, minha amiga, com um homem na rua você tem que ser curta e grossa. Você não tem que ficar de sorrisinho com qualquer um. Guarde os seus sorrisinhos para o seu marido. Até mesmo porque você não é Miss Simpatia e nem sanfona para ficar se abrindo para qualquer um na rua. Então, colega, seja curta e grossa. Sem falar que homem é bicho besta. Então basta uma voz mais meiga ou um sorrisinho mais aberto para ele achar que você está dando espaço para ele avançar. E falando em avançar, quando um cara der em cima de você, feche essa sua cara e dê logo um corte tramontina. Porque se ele perceber que esse seu não é suficientemente firme, ele vai tentar te persuadir. E já sabe, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então não me venha com esse "ai, para, eu sou casada". Porque a verdade, amiga, é que existem muitos sims que são camuflados de nãos, que são ditos de forma doce e leviana. Por isso, seja curta e direta. E outra coisa, para de usar roupa de quenga na rua, viu? Porque quando um cara vê uma mulher vestida de forma vulgar, ele se sente mais à vontade para chegar nela. Porque a nossa imagem, amiga, comunica. E o nome disso é linguagem visual. Para também com essa palhaçada de amizade com macho. Porque homem casado e mulher casada não tem que ter amizade com o gênero oposto. Na verdade, gente casada tem que ver o gênero oposto como um inimigo em potencial do matrimônio. E por último, amiga, entenda que se o homem precisa vigiar com os olhos, nós, mulheres, precisamos vigiar com os ouvidos. Porque um homem simplesmente bonito não é capaz de fazer uma mulher trair. Agora, um homem que sabe falar bem, que sabe validar, elogiar, tocar na dor daquela mulher, esse sim é o homem mais perigoso que tem. E, infelizmente, na rua, o inimigo sempre costuma colocar no nosso caminho aquilo que nós não temos em casa. Então, se você tem um marido que é mais distraído, que não te elogia, que não te dá muita atenção, vai aparecer na sua vida aquele cara que percebe até aquele 1 centímetro de cabelo que você cortou. Aquele homem super romântico, gentil, que elogia, que valida. Porque, amiga,
O inimigo sabe onde o calo aperta, ele sabe onde dói na gente. E é por isso que os pratos que ele nos oferece sempre são extremamente apetitosos. Esteja atenta, traição não começa em um quarto de motel. Ela começa nas pequenas concessões do dia a dia que você faz, naquele olhar que você sustentou por mais tempo do que deveria, naquele elogio que você deixou entrar no seu coração, naquela conversa que você sabia que deveria ter encerrado, mas mesmo assim alimentou. É dessa forma que o adultério começa. Então, vigie, colega. E se for para flertar, que seja no período fértil. E com seu marido, hein? Pois bem, agora chegou a sua vez, brother. É o seguinte: homem casado não dá carona para coleguinha de trabalho, não fica de conversinha com outras e também não fica seguindo mulheres aleatoriamente nas redes sociais. Homem casado tem que ser na rua tão curto e grosso quanto mulher casada deve ser. Então se contente com um bom dia, boa tarde, boa noite. Ponto final. E não me venha com essa história de almoçar com um colega de trabalho, porque do restaurante pro motel é um pulo, viu? E Deus não tem culpado por inocente. E sobre redes sociais, preste atenção. Se for para seguir mulheres, que sejam mulheres que produzam conteúdos que agreguem valor à sua vida. Conteúdos sobre nutrição, saúde, relacionamentos, espiritualidade, conteúdos úteis. Não siga mulheres simplesmente porque elas são bonitas. Essa atitude, meu amigo, não condiz com alguém que fez um voto de fidelidade no altar, porque os olhos são as portas do inconsciente, o que significa que se você fica alimentando a sua mente com conteúdo de beleza feminina, uma hora, inevitavelmente, você vai cair no abismo que você mesmo cavou, que você mesmo criou, sem perceber. E não me venha com essa história de que você pretende ser fiel se você vive em boteco, se você tá naquele grupinho do WhatsApp que só rola imoralidade e se você tem amizade com o cafajeste. Porque o ser humano é o resultado dos ambientes que ele frequenta e dos relacionamentos que ele cultiva. Então não ache que você vai ficar frequentando locais boêmios, se alimentando de conteúdo sujo e tendo amizade com quem tem mentalidade de solteiro e ainda assim conseguir permanecer limpo. E falando sobre mentalidade de solteiro, convenhamos, é muito mais fácil seu amigo solteiro te convencer de que a solteirice é melhor do que o matrimônio, do que você conseguir convencê-lo do contrário com esse tanto de boleto que você tem para pagar e mulher e filho enchendo o teu saco. Por isso, saiba cortar vínculos com pessoas que não agregam valor ao seu matrimônio, que não vão ajudar a edificar a escolha que você fez de se manter firme na aliança que você fez diante de Deus e dos homens. E o meu último direcionamento para você é: o primeiro olhar eu sei que você não pode controlar, mas o segundo, esse sim você pode conter, porque você não precisa ser refém dos seus desejos, já que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus nos deu espírito de poder, de equilíbrio, de moderação e não de covardia. Por isso, não seja como Sansão, que de tanto ser tentado por seus próprios olhos, acabou sem eles. Pense sobre isso antes de dar o próximo like, antes de enviar o próximo direct, antes de dar a próxima risadinha ou o próximo passo fora da aliança que você mesmo escolheu constituir. E eu espero de coração ter edificado a vida de vocês através dessa reflexão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.